Olá, o meu nome é Gilberto Pereira e aqui há poesia. Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller. Martin Niemöller poderia ter passado à margem dos acontecimentos globais, na sua época e nos dias de hoje, não fossem umas breves palavras que escreveu e que mantêm a sua atualidade. Não fossem estas palavras, e Martin seria tão pouco uma nota de rodapé nos anais da história. The pen is mightier than the sword. O texto de Niemöller é penitente, autocrítico, mas também alarmante para quem se conforta à margem dos acontecimentos. E não perde a sua atualidade, apesar dos longos anos que leva em cima, face aos acontecimentos que experimentaram. Niemöller nasceu a 14 de janeiro de 1892. Faleceu a 6 de março de 1984. Filho de um pastor luterano, foi educado com um enorme sentido patriótico alemão, de fidelidade ao imperador e à pátria. Ingressou na Marinha como soldado de carreira e serviu como comandante de submarino durante a Primeira Guerra, tendo sido condecorado com a Cruz de Ferro. Depois de formado em teologia, manteve-se sempre fiel à sua ideologia patriótica, até à subida do nazismo ao poder. Foi fundador, com Dietrich Bonhoeffer, da Liga Pastoral de Emergência, que viria a ser transformada na Igreja Confessante, tornando-se num importante centro de resistência alemã protestante contra o regime nazi. Viu ser-lhe atribuído em 1966 o Prémio Lenin da Paz. O Prémio Lenin da Paz foi criado em 1949, em homenagem aos 70 anos de nascimento de Joseph Stalin. Inicialmente foi chamado de Prémio Stalin e sofreu várias alterações ao seu nome até chegarem à versão final, Prémio Internacional Lenin, para o fortalecimento da paz entre os povos. Os vencedores eram escolhidos por um comitê internacional indicado pelo governo soviético, e o prémio tinha por objetivo reconhecer indivíduos que tinham trabalhado para o fortalecimento da paz entre os povos. Obviamente. Foi extinto em 1991, depois de atribuído a várias individualidades que marcaram a história mundial nos seus campos de atuação. Jorge Amado, Pablo Neruda, Bertolt Brecht, Pablo Picasso, Fidel Castro, Indira Gandhi, Nelson Mandela e o português Álvaro Cunhal contam-se entre os agraciados por este prémio. É impossível não reparar que entre os agraciados existe uma enorme fatia de figuras ligadas às artes, à literatura, à pintura, rostos que se destacaram também em papéis ativos da vida política com a força e influência que a sua arte conquistou. Os inconformados, os loucos, os livres, os amantes, os libertários, os reacionários, os intolerantes perante a intolerância, que não baixam os braços, que não calam as vozes, que não levantam a caneta do papel ou os dedos do teclado, os que não têm medo de levantar a voz para defender os que têm medo de o fazer. A comunidade artística sempre esteve na linha da frente da intervenção cívica na política. A religião também. Niemöller usou da sua influência como pastor protestante, como líder de comunidades, para com as suas palavras influenciar e lutar contra o regime nazi. Quando os nazis vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era um sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles me vieram buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. E assim nos despedimos por hoje. Não se esqueça de continuar a seguir o podcast em globalnews.pt ou subscreva o feed em Google Podcasts, Apple Podcasts ou Spotify. O meu nome é Gilberto Pereira e aqui houve poesia.